Gente, vamos falar sobre dúvidas em relação ao nosso queridinho, a toxina botulínica. Claro, quando a gente fala de toxina botulínica, muitos pacientes lembram das marcas ou das marcas mais famosas. No Brasil, nós temos várias marcas liberadas. Vou citar algumas só para vocês lembrarem aí dos nomes. Tem Botox, tem Dysport, tem Zelmin, tá? Tem muita coisa liberada no Brasil e a gente escolhe muitas vezes de acordo com o caso do paciente. Mas existem dúvidas que são universais, independentemente da marca ou da técnica que vai ser aplicada. Então vamos lá, vamos começar por uma das mais top 10 na lista das dúvidas da toxina. Age no dia? Começa a funcionar na hora que aplica? Não, a toxina tem um intervalo entre a aplicação e o início da ação muscular. Então, o início de ação é ali pelo terceiro dia. Até o terceiro dia você não vê diferença na sua musculatura, ela continua fazendo as ruguinhas e ela vai se completar, vai ser completa em torno de 2 semanas depois da aplicação. Então é comum o paciente achar, meu Deus, ficou diferente um lado do outro na primeira semana. Na segunda semana já tá tudo simétrico, já tá tudo direitinho, funcionando direitinho ali a sua toxina botulínica, tá? Então essa é uma dúvida. Segunda dúvida é, fica inchado? Faz volume? Normalmente não. A quantidade de líquido injetada é muito pequenininha. Então, normalmente a toxina não incha e não faz volume nas áreas aplicadas. Era comum antigamente as pessoas acharem que toxina e preenchedor eram a mesma coisa. Não são. A toxina não volumiza, não preenche nada. Fica no máximo ali uma areazinha de edema onde a agulhinha entrou na pele, que poucos minutos depois já desaparece. Então ela não causa nenhum volume, ela não causa nenhum inchaço na pele. A terceira dúvida muito frequente é se exige algum cuidado na hora ou logo em seguida. E exige sim. Você não pode deitar completamente, abaixar completamente a cabeça nas próximas 3 a 4 horas e as atividades físicas intensas são contraindicadas também nesse período. Por quê? Porque a toxina, como eu falei, ela não começa a agir imediatamente. Ela tem um tempo para se conectar nas células, para se conectar onde ela precisa ali bloquear. E isso não é imediato, então ela fica livre por algum período dentro do seu organismo. E se a gente tem uma mudança muito drástica de fluxo sanguíneo e de posicionamento da própria gravidade, ela pode se migrar para músculos indesejados e causar efeitos colaterais. Infelizmente, todos nós que trabalhamos com toxina já tivemos o dissabor de um paciente que sim, deitou ou fez atividade física ou fez ali alguma coisa postural que migrou a toxina e esse paciente teve, por exemplo, pitose, queda da pálpebra, que precisa ser revertido ao longo de meses, ele não melhora imediatamente. Então, esse cuidado, essa dúvida do cuidado pós-toxina existe sim e você precisa respeitar. 3 a 4 horas sem deitar completamente, sem abaixar completamente a cabeça e sem atividade física extenuante ou mais intensa, tá bom? Outra dúvida é se pessoas com doenças da imunidade podem fazer toxina. Então, a maior parte das doenças imunes e as doenças autoimunes leves, controladas, podem sim ser submetidas à aplicação de toxina na prevenção do envelhecimento, tá bem? Claro, existem exceções, doenças em atividade e doenças autoimunes mais graves, a gente não pode expor o paciente à aplicação da toxina, tá bem? Mas isso você tem que conversar individualmente com o seu médico, cada caso tem ali o seu detalhe, o seu controle de exames e pelo padrão da sua doença, tá? Uma outra dúvida é se a toxina dura muito tempo, dura pouco tempo, como que é isso? Então, ela vai ter uma durabilidade de 4 a 6 meses. Eu nunca vi uma toxina que dura 6 meses, não tenho isso no consultório. Os meus pacientes duram em média com um efeito bacana de 4 meses e meio, no máximo a 5 meses. Antes disso, um pouquinho de contração já vai retornando, não é do dia para a noite. A ação muscular vai voltando lentamente, então um pouquinho das linhas e da movimentação vai voltando, ali do 3º para o 4º mês e do 4º para o 5º mês, toda a movimentação muscular está restabelecida, tá? Outro ponto da toxina é se existe um intervalo mínimo para a reaplicação. Então, esse cuidado sim a gente tem que ter. O intervalo ele é pregado pelos estudos que seja entre 4 meses ou mais, não antes disso.
para que a gente evite a formação de anticorpos que neutralizam a toxina. Então, para eu não criar uma defesa, uma imunidade contra a aplicação da toxina botulínica, tá bem? Então, o intervalo mínimo é de 4 meses. Existe intervalo máximo? Não existe. A partir do momento que você sente a necessidade, a gente pode sim reaplicar. Para o processo preventivo, pelo menos de 6 em 6 meses. Para um paciente que tem uma indicação já terapêutica, a gente aplica sim a cada 4 ou 5 meses, tá? Uma outra dúvida é sobre o uso da toxina em áreas corporais. Existe isso? Existe sim. A toxina pode ser usada para transpiração excessiva de mãos, pés, axilas e inclusive em áreas corporais constrangedoras, na região aqui embaixo das mamas, na região inferior das costas em homens, que molha a camisa, que fica desconfortável. Então a gente pode usar ela em doses diferentes, com outras funções, até os detalhes são diferentes, mas sim ajuda na parte corporal. Ah, doutora, e na parte muscular, que não seja só estética, a gente pode usar para quê? Para dor de cabeça, para bruxismo, ajuda bastante, tá? Tem pessoas na Ásia que utilizam a toxina para mudar o contorno do rosto, a gente usa muito no Brasil também, para melhorar aqui essa parte quadrada, que às vezes fica com o rosto muito largo e eu quero deixar ele mais delicado, eu posso sim usar isso, tanto em homens quanto em mulheres, para feminilizar o rosto, né? Posso usar no trapézio também para afinar, para emagrecer, né? O termo não é bem esse porque não é gordura, mas para fazer uma atrofia muscular. Isso no Brasil não é tanto moda, mas existe muito na Ásia, nas panturrilhas, no trapézio, para que esse músculo fique menor e fique mais delicado, mais feminino. Isso é feito inclusive em homens que querem mudar o aspecto corporal nesse sentido, tá? Então dá sim para fazer no corpo. Então, falando de outra dúvida sobre toxina botulínica, ela sobe a sobrancelha? Esse é famosíssimo no consultório. Infelizmente, a ação que ela consegue é muito pequena. Então, quando eu quero elevar a sobrancelha, o que eu faço? Na verdade, eu reduzo a dose, às vezes até não aplico ou subo, né, os meus pontos de aplicação. Então, não é a toxina que levanta a sua sobrancelha, é o seu músculo isolado com o restante dele paralisado que fazem esse efeito. Mas isso só vai acontecer em quem tem a musculatura num formato determinado, com uma distribuição determinada de fibras e de força. Não é toda paciente que vai ter esse benefício. É impossível, por exemplo, em pacientes que têm um grupo muscular diferente e que tem, por exemplo, mais excesso de pálpebra, o formato do olho já mais caidinho, o formato da sobrancelha diferente, a gente não consegue subir. Por melhor que seja a minha técnica, é a anatomia daquele paciente que não permite. É uma minoria de pacientes que tem esse efeito bacana de realmente abrir o olhar e levantar a sobrancelha. Quando a gente consegue isso, também existem alguns efeitos que o paciente precisa aceitar. Pode ser que fique um pouquinho de marquinha lateral e tá tudo bem. Se a gente conversa antes sobre isso, eu acho aceitável. Última pergunta, toxina dói sempre? Um pouquinho, um ardidinho, todo mundo vai sentir, mas um bom anestésico, uma aplicação com uma seringa adequada, com a diluição correta, vai fazer um procedimento bem tranquilo e quase indolor. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre toxina e que não tenha medo dela nas próximas vindas ao consultório.